Olá você, eu sou Celso Moraes F e você é bem-vindo a mais um vídeo do Cult Mix, desta vez focando nas adaptações de nomes de filmes que a maioria das pessoas chama de tradução. Mas a realidade é que em quase todos os casos quem dá os títulos em português não é o tradutor, ele só leva a culpa. Não é tipo, olha aí, o filme acabou de chegar, traduz aí. Quase sempre é a própria distribuidora no Brasil que define o título após assistir ao filme, sempre visando o aspecto comercial. E é aí que está a questão, como o que importa é a capacidade de ser chamativo e raramente os executivos que decidem viram pelo menos uma parte do filme, surgem casos que seriam cômicos se não fossem trágicos e que abordamos agora. Frases de efeito são chamativas? São. Ditos populares, construções do imperativo tipo faça isso, não faça aquilo, como na trilogia Se Beber, Não Case, que no original é The Hangover, que significa a ressaca. Por falar nesse título, há um filme de 2010 que é uma comédia de ficção científica chamado originalmente de Hot Tub Time Machine. Traduzido literalmente seria Máquina do Tempo na Banheira de Hidromassagem, mas que foi adaptado para o português como A Ressaca. O título original fala de algo que aparece no filme, quando três amigos tomam um porre dentro de uma banheira de hidromassagem e acidentalmente encharcam o console com bebida energética. Resultado, voltam no tempo. Não tente fazer isso em casa, ou não vai acontecer nada, ou, o mais provável, você morrerá eletrocutado. Por que a adaptação é idiota? O título original pega os dois elementos básicos do filme, máquina do tempo e banheira de hidromassagem. A tradução fala de uma ressaca por causa de um porre que poderia ter acontecido em qualquer lugar e ignora o ponto principal do filme, a viagem no tempo. Aí um desavisado que se orienta apenas pelo título sem olhar a sinopse, acredite, há muita gente assim, vai pensar que é algo sobre uns cachaceiros e pronto, nada de sci-fi. E na sequência de 2015, com o mesmo título original, repetiram o mesmo título nacional, sendo que no caso nem há uma bebedeira e, portanto, não há uma ressaca. O problema maior do título em português do clássico A Noviça Rebelde nem é que rebelde é um adjetivo muito pobre para descrever a personagem de Julie Andrews, mas o fato de ela ser uma noviça é algo que tem destaque apenas nos primeiros minutos do filme, que trata o tempo todo da magia da música, o que casa muitíssimo melhor com o título original The Sound of Music, o som da música. Tudo bem, John Lennon nasceu em Liverpool e aparentemente o título brasileiro da cinebiografia dele, O Garoto de Liverpool, é corretíssimo. Errado não está, mas na trama percebemos que a grande tônica, o ponto de maior destaque é a inadequação do músico, que não se sente pertencente a lugar nenhum. É um cidadão do mundo e ao mesmo tempo é de lugar nenhum, justamente o título original, Nowhere Boy, o garoto de lugar nenhum, que é também um aceno para a música dos Beatles, Nowhere Man. A adaptação empobrece o título original sob a intenção marqueteira de jogar na mente de quem viu só o título uma referência aos Beatles. Afinal, para o brasileiro mediano, Liverpool lembra Beatles, um time de futebol e só. Quando um filme tem apenas um nome de pessoa, os adaptadores, veja bem, não são os tradutores, parece que sentem uma necessidade imperiosa de acrescentar um subtítulo ou de trocar o tal nome por outra coisa. No caso do filme de Woody Allen, originalmente intitulado Anyhow, nome da protagonista, trocaram para Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, naquela indicação subliminar de que se trata de uma comédia. O foco do filme é uma história de amor, não nervosismo, que não define cantora em início de carreira que tem a cabeça complicada, vivida por Diane Keaton, nem neurose, que também é pouco para definir o humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos, interpretado por Woody Allen. Outro caso que ilustra esse comportamento dos adaptadores é Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, drama que rendeu um Oscar a Julia Roberts, cujo título original é só o nome da protagonista. Nesse grupo também estão Patty Adams, O Amor é Contagioso, Forrest Gump, O Contador de Histórias, Larry Crone, O Amor Está de Volta e tantos outros. Mas há um detalhe de bastidores que quase ninguém sabe, e entre esses estão alguns dos que assistem aos vídeos do Cult Mix e que justamente por assisti-los vão saber agora. Quando um título é supostamente redundante ou quando se trata de um personagem desconhecido para o público brasileiro, existem leis que proíbem um filme ter título totalmente original, até porque nem todo brasileiro fala inglês e isso seria excludente. Tipo aquelas proibições que não pode usar 20% off, tem que escrever desconto e tal,
senão quem sabe nada de inglês vai entender zero e quem sabe pouquíssimo inglês pode achar que se trata de algo 20% desligado. Assim, se a distribuidora do filme opta por utilizar o título original, ela tem que, obrigatoriamente, criar um subtítulo em português. Quanto julgamento injusto se faz por não saber disso, né? Tadinho do tradutor. Se está gostando do vídeo, que tal deixar um like? Se não é inscrito, que tal se inscrever? Comentar e compartilhar também seria uma coisa muito bacana, é isso aí. Outra coisa que acontece muito é a referência a uma obra mais conhecida para chamar a atenção. O filme de Kevin Smith, Jay and Silent Bob Strike Back, faz alusão já no título original ao famosíssimo O Império Contra-Ataca, da franquia Star Wars. Mas os adaptadores brasileiros acharam pouco, colocaram parênteses no título nacional, que já é esquisito por si só, e acrescentaram mais uma referência totalmente desnecessária, ficando O Império do Besteirol Contra-Ataca. O título é inadequado porque a comédia não se resume ao gênero besteirol. Enfim. E os trocadilhos, os trocadilhos. Brasileiro ama a expressão do barulho, e isso pode ser observado em títulos brazucas como Férias do Barulho, de 1987, com Johnny Depp no original Private Resort, Vizinhança do Barulho, de 1996, e nesse caso eu até acho que o título brasileiro é melhor do que uma adaptação mais literal do original, que é Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood, ou seja, não seja uma ameaça para a Central Sul enquanto bebe seu suco no capô ou algo assim. Só que no caso do filme We're the Millers ou Nós Somos os Millers, não bastava fazer um trocadilho, não, mas um trocadilho com outro trocadilho envolvendo uma piada interna que é entendida ao assistir o filme ou ler a sinopse, ok? E assim surgiu Família do Bagulho. Outro caso de óbvia referência é o filme The Watch, que significa a vigia, no sentido de uma olhada, uma espiada. O adaptador deve ser fã de Steven Spielberg e sua obra-prima Contatos Imediatos do Terceiro Grau, e não teve dúvidas, lascou Vizinhos Imediatos de Terceiro Grau, afinal o filme tem alienígenas. Mas o filme é tão sem graça que Spielberg não merecia isso. Sem graça quanto? Tem Ben Stiller. Redundâncias? Temos. Também por causa da já citada lei, mas também pela mania de chover no molhado, a gente encontra títulos que mantêm o original e simplesmente apresentam traduções, no melhor estilo aulinha de inglês na classe fundamental. Shine, brilhante, a tradução literal seria brilho. O pequeno Stuart Little, o galinho Chicken Little e muitos outros. Finalmente, juntando a obrigatoriedade do acréscimo de um subtítulo que ligue o novo filme de certo ator ou atriz a um grande sucesso estrelado anteriormente por ele ou por ela, temos o caso de Michael J. Fox, que tinha acabado de fazer De Volta para o Futuro, por sinal um título brasileiro literal, e apareceu com Teen Wolf, o lobisomem adolescente. Não tiveram dúvidas, o filme foi chamado no Brasil de Teen Wolf, o garoto do futuro, todos cheating para o fato de que o elemento futuro não tem nada a ver com a história. Nesse mesmo grupo podemos incluir o filme que é ao pé da letra A Coisa Mais Doce, mas já que Cameron Diaz tinha acabado de fazer o sucesso Quem Vai Ficar com Mary, a adaptação foi Tudo para Ficar com Ele. Óbvio. E aí, que outros filmes você lembra que se encaixam nessas definições? Comenta aí, se estiver a fim de uma segunda parte desse tema, conta pra gente. Há muitos casos interessantes que podem ser abordados. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima.